Rádio Brás, gerada dos estúdios da Rádio Nacional de Brasília, para todo o Brasil. Sexta-feira, dia 17 de novembro de 2000. Boa noite. O Pronaf e o Banco da Terra liberaram hoje 13 milhões e 400 mil reais para agricultores da Paraíba. Os créditos vão beneficiar mais de 7 mil famílias. Boa noite. Horário brasileiro de verão. Em Brasília, 19 horas. Há mais de 60 anos, a voz da cidade, a voz do campo, a voz do Brasil. Produção Rádio Brás. E hoje na Voz do Brasil você vai ter informações sobre o Programa de Exportações Brasileiras para 2001. Saiba também por que o desenvolvimento da educação depende de parcerias com a sociedade. E a nossa entrevista de hoje na Voz do Brasil, você vai conhecer os resultados da divulgação do turismo brasileiro na Inglaterra. Nós vamos falar com o presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho. Presidência da República. O presidente Fernando Henrique Cardoso desembarcou no final da tarde de hoje no Aeroporto Internacional de Tucumã, no Panamá. Fernando Henrique vai participar da 10ª Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Os chefes de Estado vão discutir hoje e amanhã problemas relacionados à infância e adolescência. Fernando Henrique foi recebido no aeroporto pela presidente do Panamá, Mireia Moscoso. A programação de hoje do presidente brasileiro inclui a cerimônia de cumprimentos à presidente Mireia Moscoso no Centro de Convenções Atlapa e, em seguida, jantar com os demais chefes de Estado e de Governo oferecido pelo governo panamenho. O desenvolvimento da educação no Brasil depende de parcerias entre o governo e a sociedade. A afirmação é do vice-presidente da República, Marco Maciel, que participou do 8º Seminário Nacional de Educação Comunitária. Repórter Cristina Guimarães. Segundo o vice-presidente, a sociedade e os governos devem usar todos os meios para tornar a educação uma prioridade de fato em todo o país. Se não houver uma ampla cooperação de todos, nós não colocamos, como pretende o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, assegurar todos o acesso à escola, inclusive a partir da pré-escola. E para isso é fundamental que nós consigamos nos dar as mãos, associando governo e sociedade para esse objetivo. Ao participar do seminário, o ministro da Educação, Paulo Renato, defendeu a adoção do ensino profissionalizante. Segundo ele, a educação técnica oferece mais oportunidade de emprego para os jovens do que o ensino superior. De acordo com Paulo Renato, o governo tem feito parcerias com entidades patronais, sindicais, associações de municípios para aumentar a oferta desses cursos na educação brasileira. Nessas parcerias, o Ministério repassa dinheiro para os projetos voltados para o ensino técnico. Nos últimos 2 anos, o governo destinou mais de 300 milhões de reais para ampliação e criação de novas escolas de ensino profissionalizante em todo o país. De Brasília, Cristina Guimarães. E agora, ao vivo do Palácio do Planalto, o repórter Arthur Filho traz outras informações da Presidência da República. Arthur, boa noite. Boa noite, Ayrton. O presidente em exercício, Marco Maciel, assinou o decreto nesta sexta-feira, abrindo um crédito suplementar no valor de R$ 58.231.000 para diversas empresas. Para a Companhia Docas do Estado de São Paulo, serão destinados R$ 193 mil para a informatização. Para os Correios, será uma verba de R$ 58.034.000 para a modernização das áreas operacionais da empresa e manutenção da infraestrutura de produção, transporte, atendimento e do sistema de informática. E para o material bélico do Brasil, em BEL, serão para aquisição de equipamentos destinados R$ 4.000. Marco Maciel também regulamentou o decreto que torna obrigatória a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos no valor econômico destinados à alimentação humana nas operações de compra e venda de poder público e nas importações. A classificação será feita de uma única vez,
desde que o produto mantenha sua identidade e qualidade, reduzindo assim o custo Brasil. Pela nova lei, os grãos destinados à ração animal e beneficiamento não serão mais classificados. A lei de classificação também acaba com o monopólio estatal na classificação vegetal, cabendo também agora ao setor privado. A nova lei prevê sanções que vão da suspensão e cassação de credenciamento, passando por multa e interdição para os estabelecimentos que não cumprirem a lei. Ao vivo do Palácio do Planalto, Arthur Filho. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, traz agora sua mensagem sobre o significado do Dia Nacional de Ação de Graças, a ser celebrado no próximo dia 23. O sentido maior é o que encontramos na pregação com que a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil procura eliminar ou pelo menos reduzir as diferenças e desigualdades. Não podemos, portanto, no dia dedicado ao exame que cada cristão deve realizar de seus atos, deixar de aplaudir os nossos irmãos que não se contentam em pregar simplesmente o cristianismo, mas que, praticando-o substancialmente, vão à luta em prol dos necessitados. E nós, os juízes, que temos por missão a aplicação do direito, devemos estar atentos para, nessa operação, interpretarmos as normas legais, tal como determina a lei de introdução ao Código Civil, vale dizer, segundo os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum, procurando a todo custo eliminar as desigualdades, assim realizando a dignidade da pessoa humana, o que constitui cânone constitucional. Economia. Redução de 15 para 0 da alíquota do imposto de renda que incide sobre os custos de promoção comercial de produtos brasileiros no exterior. Esta e outras medidas anunciadas hoje pelo ministro do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Alcides Tápias, vão aumentar as exportações brasileiras. Repórter Norma Neri. As 11 medidas do programa foram elaboradas em parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento, Fazenda, Relações Exteriores, Transportes, Agricultura, Planejamento, Casa Civil e Câmara de Comércio Exterior. O ministro deixou para o final a que mais agradou aos exportadores. E 11ª medida, redução de 15% para 0 a alíquota do imposto de renda incidente sobre os custos de promoção comercial de produtos brasileiros no exterior. A medida, a ser editada pela Receita Federal, busca aumentar a promoção comercial, incluindo a participação em exposições e feiras. O programa prevê ainda, entre outras medidas, o reexame da fórmula de crédito presumido do PIS/COFINS, a ampliação da ação do BNDES-Exim, que terá mais de 5 bilhões para desenvolver suas operações, e o Marca Brasil, programa que o Ministério do Desenvolvimento vai lançar no dia 1º de dezembro para selecionar e classificar os produtos que atendam ao padrão global de qualidade. Do Rio de Janeiro, Norma Neri. Relações Exteriores. O ministro Ronaldo Sardenberg participa de um encontro sobre mudança global do clima promovido pela ONU na Holanda. Até 2010, os países desenvolvidos devem reduzir em 5% a emissão dos gases que provocam o aquecimento da atmosfera. Repórter Nazi Brum. O ministro da Ciência e Tecnologia chega à Holanda defendendo duas propostas. A primeira, que os países desenvolvidos se comprometam a reduzir a emissão de gases poluentes. A segunda é o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que estimula o desenvolvimento de projetos de conservação e de redução de gases poluentes. O ministro Ronaldo Sardenberg ressaltou que o efeito estufa é uma preocupação mundial. O aquecimento da atmosfera preocupa todo mundo. Primeiro, por razões muito imediatas, por exemplo, a possibilidade que suba o nível do mar, pelo menos meio metro nos próximos 30, 40 anos. Isso seria um desastre enorme para a humanidade, para os países que são ilhas, e são ilhas muitas vezes baixas, e mesmo para um país como o Brasil, que tem uma costa tão longa, uma costa de 8.000 quilômetros. Então essa é uma preocupação. Mas também os aspectos de impacto na agricultura, o impacto na biodiversidade, a mudança das condições de vida na Terra. O ministro reconheceu que a reunião em Haia não vai ser fácil. A redução da emissão de gases implica no interesse econômico dos países desenvolvidos e também de várias indústrias mundiais. De
De Brasília, Nazi Brum. E durante esta semana, a Embaixada Brasileira em Londres, na Inglaterra, promoveu uma série de encontros para divulgar as oportunidades de negócios turísticos no país. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, na Voz do Brasil. E nós vamos conversar agora com o presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho. Doutor Caio, boa noite. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Doutor Caio, qual foi o balanço das atividades desenvolvidas nessa semana? Nós tivemos um balanço extremamente positivo para o turismo brasileiro, já que dos cerca de 80 empresários, membros de órgãos oficiais de turismo que participaram da feira, nós tivemos aí ótimas notícias. Primeiro, que existe um interesse muito grande por parte do mercado emissor da Inglaterra de consumir, de comprar o produto turístico Brasil. Nós tivemos aí boas notícias, como por exemplo a notícia de que a revista Condé Nast Traveler, que é uma das maiores revistas especializadas em turismo da Europa, elegeu o Brasil entre 100 destinos turísticos de preferência dos europeus em 12º lugar. Mas a direção da feira escolheu a cidade do Rio de Janeiro como o melhor destino turístico da América do Sul. E como é que anda a imagem do turismo no Brasil junto com os europeus, doutor Caio? Os europeus estão cientes de que melhorou muito a qualidade de serviço no nosso país, as questões de infraestrutura básica. Nós temos na região Nordeste 8 novos aeroportos. Há um reconhecimento dos investimentos feitos pelo governo Fernando Henrique no que diz respeito à infraestrutura básica nas regiões turísticas, que acabaram por criar cenários e que possibilitaram a vinda de investimentos privados. Nós temos cerca de 300 hotéis em construção em todo o país e nós estamos muito contentes. Doutor Caio, qual é a situação do turismo no Brasil hoje? Olha, hoje os números mostram que nós passamos no Brasil por uma grande revolução no que diz respeito à questão do turismo. Em 1995 nós tínhamos 3 milhões e 600 mil desembarques aéreos nacionais e 1 milhão e 900 mil turistas estrangeiros. Hoje, no ano 2000, chegamos a 2000 com cerca de 5 milhões e 100 mil turistas estrangeiros, cerca de 27 milhões de desembarques aéreos domésticos e nós temos aí, depois de investimentos feitos pelo governo federal, governos estaduais, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento em diversas regiões turísticas no Brasil, nós temos a realidade de que existem cerca de 6 bilhões de dólares em novos projetos turísticos até o ano 2003 em todas as regiões brasileiras, que irão aí construir cerca de 300 hotéis, marinas, centros de convenções, parques temáticos, que irão gerar cerca de 140 mil empregos diretos e 420 mil indiretos. Nós conversamos com o presidente da Embratur, Caio Luiz de Carvalho. Doutor Caio, boa noite para o senhor e obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Nós estamos aí muito animados, portanto, com a questão do turismo, que passa a ser considerada pelos governos estaduais, além do governo federal, como atividade estratégica. Eu costumo dizer que o turismo é um instrumento maior para ajudar a reduzir desigualdades regionais no nosso país. Cada 7 mil dólares que ingressa no país acaba gerando um emprego direto e é o turismo que vai melhorar a qualidade de vida do brasileiro, porque a cidade só é boa para o turista se for boa primeiro para o cidadão que nela vive. E essa tem sido a política do presidente Fernando Henrique, a Política Nacional do Turismo. Tá certo, agora são 7 horas mais 13 minutos. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Acesso Direto à Terra do Programa da Reforma Agrária. Aguarde só um pouco. Minuto do TCU. O Brasil será sede da 10ª Assembleia Geral da OLACEFES, Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. O evento será realizado em Brasília de 20 a 24 deste mês. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Irã Saraiva, fala sobre a importância do encontro. A OLACEFES é organismo internacional de caráter autônomo, independente e apolítico. Fazem parte dele órgãos fiscalizadores dos países da América Latina e Caribe. A organização tem o objetivo de promover o aperfeiçoamento da auditoria governamental por intermédio da troca de experiências e métodos de trabalho. A Assembleia é realizada todos os anos. Nela, são discutidos temas sobre a fiscalização dos gastos públicos. Este ano, serão debatidas questões importantes, como auditoria ambiental, fiscalização de projetos internacionais e o papel das entidades fiscalizadoras superiores na luta contra a corrupção e a impunidade. Será discutido também o desempenho das entidades e seus indicadores de rendimento. Transportes. Ministro Eliseu Padilha. Boa notícia.
o número de acidentes com morte foi 37% menor do que o registrado em 2 de novembro do ano passado. O brasileiro está mais consciente dos riscos que corre quando dirige em alta velocidade, alcoolizado ou sem tomar cuidados com seu carro. Vamos continuar assim, valorizando a vida. Ministério dos Transportes. Governo Federal. A voz do Brasil. Rádio Brás. A hora do campo. Você vai saber agora se o seu município recebeu a verba destinada ao crédito de instalação dos assentamentos. Os recursos são liberados pelos bancos oficiais e aplicados por meio das associações de assentamentos da reforma agrária de sua região. A verba de R$2 milhões vai para os seguintes municípios: no Espírito Santo, Ibiraçu; em Minas Gerais, Comercinho, Novo Cruzeiro e São Félix de Minas; no Paraná, Boa Vista da Aparecida, Cantagalo e Chopizinho; no Rio Grande do Norte, Lagoa d'Anta, Monte das Gameleiras, Poço Branco e Serrinha; em São Paulo, Meridiano, Nhandeara e Sebastianópolis do Sul. E atenção, agricultor que já foi atendido no seu projeto de custeio pelo Procera e o Pronaf do Grupo A. Você já pode procurar uma agência do Banco do Brasil ou do Banco do Nordeste e pedir o crédito de custeio para as lavouras. O Pronaf Planta Brasil garante redução dos juros e descontos especiais a quem paga em dia suas prestações. Os técnicos do INCRA, Emater, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural ou da Secretaria do Pronaf no seu estado resolvem suas dúvidas. Cuidado, não aceite intermediários e não pague taxas adicionais a ninguém. O Programa Nacional da Reforma Agrária vai fazer um pré-cadastramento para o projeto Acesso Direto à Terra. Os agricultores preenchem de graça os formulários das agências dos Correios e esperam a convocação das superintendências regionais do INCRA. A reportagem é de Marília de Castro. A nova modalidade de cadastramento de trabalhadores rurais que devem ser beneficiados pela reforma agrária, numa parceria com os Correios, vai facilitar o acesso aos dados do Sem Terra. Para participar do programa, o interessado deve apresentar a carteira de identidade, pode ser também carteira de trabalho, certificado de reservista e o CPF. Para preencher o formulário disponível nas agências dos Correios de todo o país, os formulários vão servir para o pré-cadastramento e inscrição, a receber lotes da reforma agrária. A resposta do INCRA sobre esse projeto será no prazo de aproximadamente 30 dias. A ideia do novo sistema é reduzir para 4 meses o tempo médio de espera por um título de posse, que hoje leva até 1 ano e meio. A proposta do INCRA, em conjunto com o Banco da Terra, é de fazer um atendimento médio anual de 100 mil famílias. De Campo Grande, Marília de Castro. O governo federal vai criar um grupo de estudo para discutir políticas de desenvolvimento sustentável para a agricultura. As informações com o repórter Adriano Gaieski. A partir de janeiro vai estar funcionando a primeira Câmara Técnica para elaborar políticas de aproveitamento de microbacias, desenvolvimento limpo e sustentável na agricultura. Este foi o principal resultado do Seminário Rural, Agricultura Familiar e Meio Ambiente, que aconteceu ontem e hoje aqui em Brasília. A Câmara terá as participações de técnicos dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e da Agricultura e Abastecimento. O secretário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, Luiz Fernando de Matos Pimenta, diz que desde o planejamento de estradas, conservação de solo e usos agrícolas, devem estar voltados ao desenvolvimento econômico sustentável. Sem esses cuidados, o solo vai embora, não só inviabilizar economicamente, como no longo prazo é inviabilizar o próprio espaço como local de produção e de qualidade de vida. Luiz Fernando de Matos Pimenta disse ainda que a sustentabilidade deve ser a grande preocupação para garantir o alimento das gerações futuras. De Brasília, Adriano Gaieski. 8.653 famílias vão receber nos dias 18, 19 e 20 deste mês as cestas de alimentos da Conab. Essas famílias moram nos seguintes municípios: Boa Vista do Tupim, na Bahia; Ibaretama, no Ceará; Nioaque, no Mato Grosso do Sul; Cachoeira do Arari, no Pará; Caetés, em Pernambuco; Angelina, Rancho Queimado e Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina. E você pode ajudar o governo fiscalizando a distribuição das cestas de alimentos. Qualquer irregularidade, denuncie para a Comissão Municipal. Agora são 7 horas e 20 minutos.
Acompanhe agora as notícias do MEC com o ministro Paulo Renato Souza. Para tirar uma dúvida, fazer uma denúncia ou um comentário sobre a educação, fale com o ministro Paulo Renato. É só escrever ou telefonar. Mas hoje o ministro não vai responder a nenhuma carta ou telefonema específico. A gente vai conversar sobre um aniversário muito importante. Os 70 anos que o Ministério da Educação acaba de completar. Um longo caminho, não é mesmo, ministro? Um longo caminho de muitas vitórias para todos nós brasileiros. Basta lembrar que até 1930, quando o então presidente Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde Pública, mais da metade da população do país era analfabeta. Só quem podia frequentar a escola era uma elite. Hoje, nós já temos 96% das nossas crianças na escola. Vamos virar o milênio com uma taxa de analfabetismo de 12%, e se Deus quiser, até 2002, ela vai ser inferior a 10%. E que fatos o senhor destacaria, ministro, nesta trajetória da educação brasileira a partir da criação do Ministério? Nós temos vários fatos que marcam a história da educação no Brasil. 49 ministros ocuparam essa pasta antes de mim. Homens ilustres, notáveis, cidadãos extremamente dedicados, como o nosso vice-presidente Marco Maciel, que também foi ministro da Educação. Mas nestes 70 anos, há momentos que foram fundamentais para que o ensino brasileiro pudesse dar uma arrancada. O primeiro deles, eu considero que foi a reforma implantada por um pioneiro, Gustavo Capanema, ministro no período de 1934 a 1945. Capanema comandou uma equipe de intelectuais e artistas de grande entusiasmo e saber, estabelecendo as bases e diretrizes gerais da educação nacional. Sendo um ministro da ditadura Vargas, ele teve coragem de assumir ideias de vanguarda. Tinha uma visão tão ampliada que trouxe o arquiteto francês Le Corbusier para fazer o projeto do antigo edifício do MEC no Rio de Janeiro, hoje conhecido como Palácio Capanema, quando ele ainda não era nem compreendido no seu próprio país. O fato é que Capanema reuniu uma equipe de inteligências privilegiadas, como Carlos Drummond de Andrade, Villa-Lobos, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Humberto Mauro e muitos outros. E essa equipe produziu uma grande revolução cultural no Brasil e transformou o ensino. Já no final da década de 40, 50% da população em idade escolar tinha acesso ao ensino público e de boa qualidade. Mas há 6 anos, quase 10% das crianças de 10 a 14 anos ainda estavam fora da escola. A educação é um processo lento e dinâmico. Entre o plantio e a colheita, há um longo período. E da década de 50 para cá, o Brasil ganhou mais de 110 milhões de habitantes. O sistema educacional teve que ir se adaptando para atender a uma nova demanda cada dia maior. Mas nos últimos 5 anos, o Brasil avançou muito nesta área, graças ao trabalho das professoras e dos professores e de todos os anônimos servidores da educação, tanto no governo federal quanto nos estados e municípios, e também à parceria entre o setor público e a sociedade. E graças especialmente à nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e à criação do Fundef, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. A nova LDB democratizou o ensino brasileiro, descentralizando completamente as ações e valorizando a aprendizagem do aluno. E o Fundef está produzindo uma verdadeira revolução na educação brasileira, distribuindo os recursos do ensino fundamental de acordo com o número de alunos matriculados. Quer dizer, o Ministério da Educação comemora os seus 70 anos num momento extremamente positivo. São avanços que merecem ser comemorados. Entretanto, nós sabemos que ainda estamos muito longe de onde nós deveríamos estar já e de onde nós queremos chegar. O mundo, no século XXI, não será dos mais ricos, mas de quem tiver o saber. A educação é o único caminho seguro para o desenvolvimento de um país e o nosso Brasil vai chegar lá. Você também pode falar com o ministro Paulo Renato. Escreva para a Caixa Postal 6242, Brasília, Distrito Federal. Ou então, ligue de graça para o Ministério da Educação. Ligue para o MEC, ligue 0800 616161. Fala Brasil. Ministério da Educação. Governo Federal. Horário brasileiro de verão, 7h25. Esta primeira parte da Voz do Brasil foi produzida pela Rádio Brás. Para você, uma boa noite. Boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, 7h em ponto.
Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso, manteve hoje o leilão de privatização do Banespa, marcado para a próxima segunda-feira, dia 20. O ministro cassou decisões tomadas em ação popular na primeira vara e nas ações cautelares da 15ª vara, ambas da Justiça Federal de São Paulo, que impediam a venda do banco. O ministro Carlos Veloso concedeu medida liminar na reclamação feita pela Advocacia Geral da União e Banco Central, acolhendo a sustentação de que o STF já reconheceu em decisões anteriores que a suspensão do leilão destinado à alienação das ações ordinárias do Banespa pode causar grave lesão à economia pública. A Advocacia Geral da União e o Banco Central do Brasil anexaram à inicial da reclamação cópia de decisão do Tribunal de Contas da União, que aprovou, por unanimidade, a avaliação do Banespa. O governador de Minas Gerais, Itamar Franco, entrou no Supremo Tribunal Federal com ação contra ato do governador do Espírito Santo, José Inácio Ferreira, que concede isenção de ICMS nas operações internas e interestaduais de produtos destinados a atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás natural. Sustenta o governador Itamar Franco que, com a liberação de áreas na plataforma marítima para a exploração do petróleo, a Petrobras iniciou o processo de seleção de propostas para a aquisição de dutos submarinos necessários para a interligação de poços de petróleo da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Segundo o governador mineiro, o decreto do governo do Espírito Santo prejudica os estados que cediam fornecedores dos produtos a serem adquiridos pela Petrobras e pelas demais companhias. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro informa que o judiciário da capital vai funcionar em regime de plantão na próxima segunda-feira. No dia 20 de novembro é feriado municipal em comemoração a Zumbi dos Palmares. O TJ do Estado do Rio informa que apenas não haverá expediente na comarca da capital. Só um juiz ficará de plantão na sede da primeira vara de infância e juventude, das 11 às 18 horas, para atendimento das medidas de urgência. Nas demais comarcas, o expediente será normal. E o Tribunal de Justiça do Espírito Santo informa que na próxima segunda-feira será lançado o projeto Vale Criança, na paróquia Bom Pastor, em Campo Grande. Através deste projeto, desenvolvido em parceria com a Vara da Infância e da Juventude de Cariacica, região próxima à capital, Vitória, pessoas físicas e jurídicas poderão reverter parte de seu imposto de renda em programas sociais. Com base em 7 decisões, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu como orientação de jurisprudência que o professor tem direito a adicional de 50% por horas extras quando ultrapassada a jornada máxima de trabalho prevista pela Consolidação das Leis do Trabalho. O vice-presidente do TST, ministro José Luiz Vasconcelos, relator de um dos processos, assinalou que os limites estabelecidos na CLT para o trabalho do professor estão limitados a 4 aulas consecutivas ou 6 intercaladas por dia. Segundo o ministro, caso esse limite seja excedido, o empregador deverá remunerar as horas extras com o adicional previsto. A 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça vai examinar o processo em que o jogador de futebol Edmundo Alves de Souza Neto, do Santos Futebol Clube, questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O TJ daquele estado manteve a condenação a 4 anos e meio de detenção pela responsabilidade na morte de 3 pessoas em 1995. A defesa de Edmundo pretende que o STJ conceda ao jogador a suspensão condicional da pena ou, em caso negativo, que seja permitida a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos compatíveis com a sua profissão. Os advogados pedem ainda que a pena seja reduzida para 1 ano e 4 meses. O jogador foi condenado a 4 anos e meio de detenção em regime semiaberto. O ministro César Asfor Rocha, do STJ, faz palestra amanhã às 10 horas em Curitiba sobre erro médico e sua reparação. O tema será abordado no Congresso sobre as perspectivas legais que envolvem a área de saúde, promovido pela Associação das Vítimas de Imprudência, Negligência e Imperícia Médica, em conjunto com a PUC do Paraná e a Casa de Cultura Jurídica. Em entrevista concedida hoje em Washington à Rádio Voz da América, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Paulo Costa Leite, ressalta o avanço conseguido pelo Brasil com a completa informatização das eleições. Os programas da Voz da América são difundidos direto dos Estados Unidos para mais de 100 países. No Brasil, são transmitidos por uma extensa rede de estações de rádio, de segunda a sexta-feira. O presidente do STJ integra uma delegação de magistrados que está participando de um seminário sobre resoluções alternativas de conflitos. O ministro Paulo Costa Leite explicou que no Brasil estão sendo adotadas algumas soluções para aliviar a carga de processos nos tribunais e que uma dessas soluções está justamente na mediação.
Os assuntos que foram destaque nesta edição. O presidente do Supremo caça liminares contra a privatização do Banespa. STJ volta a julgar jogador Edmundo. Para o TST, o professor tem direito a horas extras. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Eduardo Suplicy quer plebiscito sobre privatização do Banespa. Nada mais justo e democrático que possa haver esta votação em plebiscito. Lúcio Alcântara critica alterações no projeto que facilita a quebra do sigilo bancário. O projeto foi muito piorado, descaracterizado, está irreconhecível. Tião Viana anuncia que governador do Acre vai receber proteção da Polícia Federal. O senador Eduardo Suplicy defende um plebiscito em São Paulo para saber se a população quer a venda do Banespa. O leilão de venda do banco está marcado para a próxima segunda-feira na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. A reportagem é de Rômulo Mazzoccanti. Eduardo Suplicy explica. A realização de um plebiscito para que a população do estado se manifeste sobre a venda do Banespa. E Suplicy apresenta números que, segundo ele, mostram a vontade dos paulistas. Segundo a vontade da maior parte dos paulistas consultados pela Datafolha, 63% ou mais são favoráveis a que o Banespa não seja privatizado e 81% são favoráveis a que haja o plebiscito. Nada mais justo e democrático que possa haver esta votação em plebiscito. Junto com outros parlamentares, Suplicy move ação judicial para impedir a venda do Banespa. Eles alegam que nem todas as normas legais foram cumpridas. Além disso, o senador concorda com os estudos que apontam a subavaliação do banco e arrisca uma opinião do motivo. Foi pressa, foi vontade de atender a interesses de instituições financeiras privadas e internacionais. Então seria próprio que houvesse uma nova avaliação. Suplicy acha estranho que o Banco Central não se preocupe com a definição do valor mais correto possível para a venda do Banespa e ainda defende a apuração da história do banco para se descobrir a responsabilidade pelo abalo de sua situação financeira. O senador Lúcio Alcântara criticou as mudanças que a Câmara está fazendo no projeto que facilita a quebra do sigilo bancário. Ele diz que as alterações tornam a situação pior do que é hoje. Foi incluída, por exemplo, uma lista dos crimes em que poderia haver quebra do sigilo. Lúcio Alcântara entende que facilitar a quebra do sigilo bancário é uma das formas de aumentar o combate ao crime organizado. O projeto foi muito piorado, descaracterizado, está irreconhecível. E é pior do que a legislação vigente hoje, que já não é boa. Sacralizaram o sigilo bancário no Brasil, não para garantir a nossa individualidade, a nossa privacidade, mas foi para permitir que alguém, baixando as cortinas e fechando a janela e as portas, pratique todo tipo de crime contra a sociedade. Na opinião de Lúcio Alcântara, a quebra do sigilo bancário vai aumentar o combate à sonegação. A medida, segundo ele, pode render até 11 bilhões de reais e custear o aumento do salário mínimo para R$ 180. O jornalista Juca Kfouri vai prestar depoimento na CPI do futebol na próxima terça-feira. O assunto: irregularidades na compra e venda de jogadores. Na quinta-feira, a CPI vai ouvir a presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Adriene de Sena. Ela vai falar sobre irregularidades nos bingos. E no dia 30 será a vez de Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico da seleção brasileira. Ele é acusado de sonegação fiscal e de fazer negociações irregulares de jogadores. Informações sobre a movimentação bancária e a declaração de renda de Luxemburgo já estão com a CPI. Em instantes, Ademir Andrade propõe medidas para combater o trabalho escravo. A TV Senado, agora mais perto de você.
A programação já pode ser sintonizada por todas as antenas parabólicas do país. Basta ajustar o receptor de satélite no canal 8, polarização horizontal. Informe como você está recebendo o sinal, ligando para o serviço Voz do Cidadão, 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. TV Senado, 24 horas no ar. O senador Ademir Andrade condenou o que chama de burocracia na punição de quem explora o trabalho escravo. Ele propôs medidas para acabar com o trabalho não remunerado no país. Para Ademir Andrade, uma saída seria a aprovação da proposta de emenda constitucional que expropria terras onde for comprovada a existência de trabalho escravo. O senador também sugeriu que sejam atribuídos ao Poder Judiciário Federal o processo e o julgamento dos crimes de quem explora o trabalho escravo. O senador Tião Viana recebeu garantias do governo federal de que o governador do Acre, Jorge Viana, vai receber proteção policial. O Ministério Público descobriu um plano para matar o governador. O repórter Jefferson Dalmoro tem outras informações. O senador Tião Viana teve a solidariedade do vice-presidente da República, Marco Maciel, e a garantia de que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal vão estar mobilizados para dar toda a segurança ao governador Jorge Viana. O senador atribui as ameaças ao fim da corrupção e da participação do narcotráfico e do crime organizado no poder público do Acre. Tião Viana afirmou que o governador está tomando providências para reforçar sua segurança pessoal. Já o governo federal, segundo Tião Viana, reforçou o plano de segurança, viabilizou recursos para a construção de uma penitenciária de segurança máxima e tem reforçado a Polícia Federal no estado. Tião Viana afirmou que, mesmo com as ameaças, o governo do estado não mudou a sua forma de administrar. O governo não se intimida, o governo se mostra cada dia mais corajoso e determinado a cumprir os projetos sociais e a ação de prioridade junto ao que a população espera, porque é isso que é designado pela Constituição Federal, pela legitimidade de um movimento democrático que se instalou no estado e pela figura ética do governador Jorge Viana. O senador Romero Jucá defende punições para o prefeito que deixar contas para o sucessor, os chamados restos a pagar. Jucá explicou que os restos a pagar se referem a uma apuração feita no balanço de 31 de dezembro e são gastos recentes que o prefeito não teve tempo de pagar. Por isso, segundo o senador, despesas feitas bem antes dessa data não podem ser incluídas. Não adianta querer fazer jeitinho para burlar a lei de responsabilidade fiscal, não adianta querer fazer jeitinho para não deixar pagar a impunidade ficar pior do que está, porque nós não vamos construir uma nação democrática arrecadando os recursos que precisa para melhorar a condição social do país e econômica da forma como estão querendo dar esses entendimentos. O senador Roberto Requião concorda com Romero Jucá e faz um alerta. Senhores prefeitos, barba de molho e muito cuidado com os hermeneutas da Câmara dos Deputados, porque o Judiciário não vai aceitar essas teses absurdas de que, embora existisse a lei de responsabilidade fiscal, era impossível qualquer combinação. O senador Nabor Júnior homenageou o professor Raimundo Gomes de Oliveira, que dirigiu por 32 anos o Colégio Acreano, o mais tradicional do Acre. Nabor Júnior disse que Raimundo de Oliveira prestou relevantes serviços à educação no estado e merece o título de educador acreano do século. E o senador Francelino Pereira lamentou a morte do jornalista mineiro Wilson Frade. O jornalista morreu ontem em Belo Horizonte, aos 80 anos. Francelino Pereira disse que Wilson Frade exerceu o jornalismo durante mais de 50 anos, revelando sempre muita competência e prestígio. Presidiram a sessão de hoje os senadores Nabor Júnior e Francelino Pereira. Jornal do Senado. Redação e edição, Adriano Faria, Ana Luzia Silveira e Luciomar Rodrigues. Trabalhos técnicos de Aguinaldo Escárdua, Antônio Luiz e Wellington Araújo. Apresentação, Osório Anquises, Thaís Viváqua e João Marques. Produção Rádio Senado. Direção, Fernando César Mesquita e Silvio Auagem. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputado condena congelamento de tabela de imposto de renda. Germano Rigoto, do PMDB gaúcho,
preside a Comissão Especial de Reforma Tributária e lamentou que a Receita Federal, pelo 5º ano consecutivo, não determine a correção da tabela de descontos do imposto de renda na fonte, nem das deduções com escolas e médicos. Isso significa, na opinião de Rigoto, aumento real de impostos, inclusive levando muitos trabalhadores antes isentos a contribuírem para o leão. Aquele que há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ganhava até R$900, não pagava imposto de renda. Pois bem, esta tabela do imposto de renda, que também determina as deduções para bater os gastos com saúde, com educação, essas tabelas deveriam ser corrigidas, essa tabela deveria ser corrigida anualmente. E há 5 anos essa tabela não é corrigida, prejudicando quem? Os pequenos. O que ganhava R$900 há 5 anos atrás, é claro que essa pessoa ela teve aumentos de salário para repor a inflação, não é nem ganho real. Só que ganhava R$850, ele não pagava imposto de renda. Em 5 anos, quantos aumentos ele teve para repor a inflação? Não aumento real. Pois bem, hoje ele está pagando imposto de renda, quando não deveria pagar. Todos esses que passaram da faixa dos R$900 e que, se nós tivéssemos a correção de tabela, não estariam pagando imposto de renda, hoje estão pagando. E assim é a não correção das deduções para a saúde, para a educação, que penalizam a classe média, esta não correção de tabela penaliza a classe média e penaliza os pequenos contribuintes. Deputados definem prioridades para o orçamento. O deputado Jorge Cury, do PFL baiano, foi nomeado para o cargo de relator setorial do orçamento nas áreas de integração nacional e meio ambiente. No caso da integração nacional, Cury afirmou que estará preocupada em priorizar projetos e programas que ajudem a reduzir a desigualdade regional. Então, eu vou procurar, dentro do meu relatório, exatamente beneficiar as áreas diversas do país, no sentido a que a alocação de recursos ocorra de maneira equilibrada. Fazer com que a região Nordeste, por exemplo, que tem uma vocação muito grande para a área da irrigação, por exemplo, ele tenha um recurso que possa suprir as suas necessidades com projetos de irrigação, como acontece no dia a dia, de projetos que vêm aí lutando e com muita dificuldade de recursos, como é o caso do Prédio Salitre, do Juazeiro, na Bahia, como é o caso do Baixio de Irecê, também na Bahia, o caso do Pontal, em Pernambuco, o caso de outros projetos na região Nordeste, mas também no Centro-Oeste, que é uma outra região rica em recursos hídricos e que, na verdade, anseia muito por projetos de irrigação e que também, dessa vez, pelo relatório preliminar, vamos ter condição de poder fazer uma aplicação maior. A questão do meio ambiente, por sua vez, acredita Jorge Cury, servirá para mostrar a preocupação dos parlamentares com a qualidade de vida do povo brasileiro. Isso, disse Cury, sem esquecer a importância estratégica da ocupação racional da Amazônia. Nós temos as poluições sonoras, nós temos as poluições de toda a natureza, mas, sem sombra de dúvida, a poluição ambiental é aquela que mais, eu não diria só nos incomoda, talvez até nos incomode menos, mas o reflexo dela em não ser tratada devidamente vai trazer para o futuro situações sem solução e, por isso mesmo, comprometer o nosso futuro. Então, se isso é verdade, que diz respeito à questão dos dejetos das áreas urbanas, a questão do lixo, a questão dos córregos que estão todos saturados, enfim. Por outro lado, também, nós temos outro problema tremendamente grande, do tamanho do Brasil, que é a questão da Amazônia. Então, na verdade, nós temos que nos dedicar à questão da Amazônia. A região norte tem que ser vista de uma maneira diferenciada sobre o enfoque do meio ambiente, para que nós possamos tomar posse efetivamente daquela área. Já o deputado Chico Rodrigues, do PFL, afirmou que um acordo da bancada de Roraima permitiu que as emendas enviadas à Comissão Mista do Orçamento beneficiassem os projetos essenciais para a população do Estado. Foram priorizadas, segundo Chico Rodrigues, obras de infraestrutura importantes para o desenvolvimento de Roraima, além de projetos de fortalecimento da agropecuária. Bom, inicialmente eu diria que Boa Vista, a capital, que detém praticamente 65% da população, teve projetos aprovados pela nossa bancada para que possa ser viabilizado através do relator geral Amirlando, senador Amirlando, e também dos relatores setoriais, principalmente na área de urbanização
pavimentação e asfaltamento, e canalização de córregos, né, saneamento básico, etc. E o governador do estado, o governador Nildo Campos, procurou priorizar, né, os trechos rodoviários do corredor Fronteira Norte, que liga o Brasil à Guiana, facilitando assim, inclusive, a ampliação dos negócios entre os dois países. Também o estímulo à produção agropecuária e além da melhoria das condições de habitabilidade, porque, na verdade, não apenas no nosso estado, mas no Brasil inteiro, um dos problemas mais graves que existe hoje é a carência de moradias. E procuramos fazer com que houvesse um programa mais generoso de irrigação e drenagem, porque nós temos mais de 230 mil hectares de várzeas. O deputado Pedro Fernandes, do PFL, registrou visita do secretário de Desenvolvimento Regional e do diretor do DENOX ao projeto de irrigação do Tabuleiros de São Bernardo, no Maranhão. A visita, acredita Pedro Fernandes, abre a perspectiva de que o projeto seja retomado no próximo mês ou em janeiro. O projeto Tabuleiro de São Bernardo é um projeto de irrigação para 25 mil hectares, onde contempla pequenos, médios e grandes produtores. Esse projeto é de 87, mas durante o governo Collor ele esteve muito parado, ele retomou agora timidamente, mas está pronto. Então nós tivemos em visita com o Dr. Rômulo Macedo e com o Dr. Celso Macedo, que é o diretor do DENOX. Voltaram entusiasmados, garantiram que algumas pendências, pequenas pendências que existem no projeto, nós vamos, juntamente com o governo do estado, superar todas essas pendências e para ver se em dezembro e janeiro o projeto São Bernardo realmente começa a funcionar. Deputada pede urgência para a reforma do Poder Judiciário no Senado. A deputada Zulaê Cobra, do PSDB paulista, cobrou a apreciação urgente pelo Senado Federal da reforma do Poder Judiciário, esperando que o processo seja concluído até março do ano que vem. Eu acho que nós estamos sendo otimistas. Espero que no Senado nós tenhamos a reforma até março do ano que vem, porque aí voltaria para a Câmara, abril, maio, para que nós possamos terminar essa reforma até junho de 2001. Eu acho que é um tempo razoável, até porque a reforma foi muito discutida, e no Senado Federal esta reforma vai ser muito mais rápida que foi na Câmara, até porque os senadores participaram de uma CPI do Judiciário. Eles têm dentro deles, na noção que eles tiveram, do que representa as mazelas, né, o que representaram as mazelas do Poder Judiciário e o que representa hoje para a justiça brasileira a reforma da estrutura do Poder Judiciário. Casos como o do TRT paulista, ressaltou Zulaê Cobra, mostram a necessidade urgente de instalação do controle externo no Poder Judiciário. Nós temos que ter uma transparência do Judiciário, uma transparência na parte econômica, na parte administrativa. Não pode ter dinheiro que sai do Legislativo, que vai para o Executivo dar esse dinheiro e vai para o Tribunal, e o Tribunal não sabe para onde foi o dinheiro, que é o caso específico dos TRTs, não só do caso de São Paulo, como de TRTs de vários estados brasileiros. Então, o controle externo, que vai ser feito pelos próprios juízes, por membros do Ministério Público, por advogados e por 2 representantes do povo, é uma necessidade. Zulaê defende ainda a quarentena para a nomeação do magistrado. Nós temos que ter essa quarentena. Enquanto a reforma não passar, a reforma não estiver sendo colocada na prática, nós vamos continuar essas práticas que nós somos contrários. Até porque, para ir para o tribunal, tem que estar credenciado. Nós não podemos hoje ter uma ida de uma pessoa que exerça um cargo no Executivo, ou que até no caso específico da Câmara, do Legislativo, você vai para o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, de deputados que estão em pleno exercício do mandato. Nós temos lá esta possibilidade desse interregno, desse tempo necessário para que nós não tenhamos nenhum tipo de trampolim para a ida aos tribunais. Zulaê Cobra considera importante ainda o fim das férias forenses e a justiça itinerante, entre outras medidas já aprovadas em votação na Câmara dos Deputados. Nós temos aí as férias forenses ainda, em que, de repente, você não tem ninguém à espera dessa ansiedade do povo de justiça. Nós temos que ter, inclusive, estas situações benéficas que nós fizemos na reforma para o juiz de primeira instância, que é a justiça itinerante, a justiça que anda, esse juiz que tem que ter o concurso depois de 3 anos de prática forense, tem que ter experiência, com todo respeito à juventude, aos juízes novos, mas o juiz termina, o bacharel que termina a faculdade, vai ter que ter uma prática, e essa prática são só 3 anos. Também temos 3 anos depois,
quando ele é juiz substituto, para ser juiz titular, ele vitalício, que aí adquire a vitaliciedade. Já o deputado José Alexandro, do PSL do Acre, está apresentando algumas modificações à Lei de Repressão ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes de 1976. José Alexandro quer ampliar as punições e penas previstas para que a legislação se torne mais rigorosa no combate ao narcotráfico, além de aumentar o espaço de atendimento a viciados na rede pública de saúde. Nós detectamos que essa lei de 1976, ela tem algumas deficiências. Nós entendemos que o vício da droga, ele é uma doença. Então nós queremos que a rede pública, os governos federais, estaduais e municipais, eles tenham nos seus estabelecimentos de saúde um local próprio para tratar os doentes, os viciados em drogas. E entendemos também, e aí nós emendamos a lei no sentido de aumentarmos as penas para os traficantes de droga. Hoje a pena, ela é de 3 a 15 anos. E nós queremos e solicitamos que seja a pena de reclusão mínima de 12 anos e a máxima de 30 anos. Nós até pensamos em colocar uma pena mais elevada aos 30 anos, mas infelizmente o nosso Código Penal não permite. E na questão das pessoas que organizam, que se organizam, que preparam lugares, que facilitam, que hoje a pena mínima é de 3 a 10 anos. Nós solicitamos, através dessa emenda, que seja a mínima de 5 anos e a máxima de 15 anos. Bispo Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, por sua vez, defendeu a apuração das denúncias da existência de Caixa 2 na campanha à reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Por que esconder as contribuições de empresas da Justiça Eleitoral se o montante ainda estaria dentro da previsão da lei para a disputa à presidência da República, questionou o Bispo Rodrigues. Olha, o grave aí é por que sonegar a informação, já que na campanha do PSDB passada, eles não tinham alcançado, extrapolado o limite que a lei permite. Por que estão sonegando a informação daqueles que contribuíram? Por que essas pessoas querem ficar no anonimato? Que influência hoje essas pessoas que contribuíram para Caixa 2 têm no governo Fernando Henrique? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Quais são essas empresas? Os contratos que elas têm? Então é isso que a sociedade brasileira quer saber. Bispo Rodrigues, entretanto, condena a proposta em tramitação no Congresso de criação do financiamento público de campanha que destinaria 700 milhões de reais de 2 em 2 anos para os partidos políticos. Como nós não conseguimos resolver o problema do salário mínimo, R$180, não se sabe de onde vai vir essa fonte. O aumento de 11% a reposição salarial que os tribunais estão cobrando dos vários planos. Não se sabe como é que vamos devolver certas confiscos que nós fizemos daquele dinheiro da gasolina. Nós não temos resolvido ainda o problema do funcionalismo público, tem 6 anos sem aumento e disse que não se consegue dar aumento porque não tem de onde vai vir. Ora, como é que nós não temos fontes para tudo isso, mas temos para fazer campanha? Já o pastor Valdeci Paiva, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que o eleitor deve buscar informações sobre os administradores públicos e parlamentares para saber se esses representantes estão honrando a confiança popular. O eleitorado brasileiro deve buscar informações no sentido de fiscalizar seus candidatos e saber se ele está votando com o povo ou contra o povo. Líder busca acordo para a votação da Lei de Informática. O deputado Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas e líder do governo na Câmara, anunciou a votação na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do projeto da nova Lei de Informática. Arthur Virgílio está procurando viabilizar um acordo que assegure o polo de monitores de vídeo e o polo de telefones celulares para a Zona Franca de Manaus. O acordo se daria pela consolidação do polo de monitores de vídeo, que por sua vez se daria essa consolidação desse polo através da concessão do polo de cinescópios para o Amazonas. A consolidação do polo de telefones celulares através de um número que teria que ser acertado entre São Paulo, Governo Federal e Amazonas, que seria um número que daria vantagens comparativas para a Zona Franca e que ficaria entre os 88% como redutor de imposto de importação de hoje e os 2% impossíveis que a lei de informática diria. Então,
40 e mais São Paulo deixar de cobrar ICMS sobre os celulares que do Amazonas chegassem lá. Uma terceira coisa é o presidente sinalizar que computador, aprovada a lei, todo mundo se instala onde quiser. Mas que seria mais fácil para os novos investidores, em face de tudo isso que acabei de arrolar, irem para a Zona Franca de Manaus, no tocante a monitores de vídeo e a telefones celulares. Arthur Virgílio reivindica ainda incentivos para a instalação em Manaus de um polo de placas para computadores. O ideal seria nós chegarmos aos semicondutores. É uma coisa sofisticada que eu não sei se no momento já haveria capacidade de se fazer a pesquisa e a movimentação toda lá. Mas, se fizermos de início o privilegiamento ao polo de placas de computadores, já estaremos poupando divisas para o país e estaremos dando um senhor empurrão para que o principal polo da Zona Franca, que é o de eletroeletrônicos, ele tenha um vigor que ultrapasse muito o período dos incentivos fiscais, que um dia terminarão. Últimas notícias. Carlos Dunga, do PMDB paraibano, registrou início ontem em Itaporanga da festa para a celebração do Cristo Redentor, que será encerrada com a bênção do monumento, comemorando o ano do jubileu cristão. Segundo Carlos Dunga, a conclusão do monumento só foi possível graças ao empenho do Monsenhor José Sinfrônio de Assis, juntamente com a comunidade. Odelmo Leão, do PPB de Minas Gerais, parabenizou Eurico Miranda por ter sido eleito presidente do Vasco da Gama, com apoio de 83% dos conselheiros do clube. Odelmo Leão desejou sucesso ao parlamentar, apontando Eurico Miranda como um dos dirigentes mais competentes do futebol brasileiro. Augusto Nardes, do PPB gaúcho, felicitou o presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, por ter sido agraciado com o Prêmio Nobel da Paz. Nardes também prestou homenagem ao sindicalista Dirceu César Pereira, falecido no mês passado em Palmeira das Missões, onde exerceu sua liderança no Sindicato Rural da cidade gaúcha. Luiz Bittencourt louvou a Unesco por criar reserva de biosfera mundial do Pantanal e ampliar a área de reconhecimento ecológico do Cerrado, que se estende do Distrito Federal até o oeste de Goiás. Bittencourt, do PMDB goiano, parabenizou ainda a escritora Lígia Rassi pelo lançamento do seu livro, em que narra a saga dos Daer, dos Nabu e dos Rassi, 3 importantes famílias de Goiás. Feu Rosa, do PSDB capixaba, lamentou o falecimento de José Moisés, ocorrido no último dia 30 de outubro no Espírito Santo. José Moisés foi secretário da Educação e Cultura capixaba, secretário de Saúde, presidente do Conselho Regional de Medicina e presidente do Rotary de Vitória, disse Feu Rosa. Marçal Filho, do PMDB, felicitou a população de Jataí, em Vinhema e Naviraí, pelos 37 anos de emancipação político-administrativa dos 3 municípios sul-mato-grossenses que se destacam na agricultura e na pecuária. Marçal Filho disse que conseguiu viabilizar para os municípios mais de R$1 milhão que estão sendo aplicados em obras de infraestrutura, saneamento e de contenção de águas de enchente, além de moradias populares. Eurípides Miranda, do PDT de Rondônia, denunciou que há mais de 15 anos os rondonienses sofrem com a precariedade das estradas e solicitou mais uma vez ao Ministério dos Transportes e ao governo do estado para que tomem providências. Eurípides Miranda observou que, com o período das chuvas, as estradas ficarão intransitáveis, especialmente nos trechos que ligam a BR-364 aos municípios de Machadinho do Oeste e de Costa Marques, bem como a estrada que liga Ariquemes até Buritis e Campo Novo. Hermes Parcianello, do PMDB paranaense, agradeceu ao ministro dos Transportes, Eliseu Padilha, pelas obras de piqueteamento e demarcação da BR-272 no trecho entre Goioré e Iporã. Parcianello afirmou que o asfaltamento da BR-272 é fundamental para o desenvolvimento econômico da microrregião de Goioré. Final de mais uma edição de A Voz do Brasil. Boa noite.